Ok. Então, olá, muito boa tarde. Finalmente chegámos a sexta-feira. Estamos aqui no nosso Nutritalk de nutrição. O meu nome é Patrícia Ramalho, eu sou nutricionista no People Family Club de Mafra, ok? Mas vamos fazer aqui uma receita espetacular. Vamos falar e vamos fazer grão de bico crocante. Sabem o que é? Quem está desse lado, manifestem-se por aí quem puder dar uma palavrinha. Então, vou aqui mostrar-vos os ingredientes, ok? Então, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de grão de bico, ok? Portanto, podem comprar num frasco já cozinhado, ou então podem comprar avulso, guardarem nos vossos frascos e depois cozerem, ok? Foi o que eu fiz. Portanto, cozi em água e este aqui é um que eu já tinha guardado congelado, portanto ficou a escorrer e é uma coisa mesmo importante é nós tirarmos o máximo conteúdo de água, está bem? Portanto, sem ter aqui estas pedrinhas de gelo. Portanto, vamos precisar de um tabuleiro. Vamos fazer já uma coisa, que é ligar isto a 180 graus, ok? Portanto, vão ver, é super rápido e muito saciante. Portanto, pode ser para o vosso snack, pode ser para colocarem em saladas, ok? Em vez de ter o grão de bico, já estão habituados a fazer um crocante com mais sabores. Portanto, no nosso tabuleiro vamos forrá-lo. Podem utilizar papel vegetal. Eu costumo aproveitar estes sacos do pão e faço dele o papel vegetal, ok? Mas com o papel vegetal funciona lindamente. Portanto, forrar aqui o nosso tabuleiro. Vamos pegar num papel absorvente para escorrer o excesso de água aqui do grão e para dispô-lo aqui, está bem? Poderiam utilizar uma lata de grão. Eu vou utilizar um bocadinho mais do que essa quantidade, está bem? Vou passar aqui para perder um bocado de água. Vamos temperá-lo com o quê? Com as especiarias, com um bocadinho de azeite e depois vai ao forno. E é assim, é super prático para fazerem para as vossas saladas. Agora começa a estar mais calor. Já se pode ir dar assim fazer assim uma pequenina refeição. E pronto, vamos dispor aqui o nosso grão. Portanto, hoje estamos a fazer grão de bico crocante. Com o grão já cozido, vamos dispô-lo num tabuleiro forrado com papel vegetal e vamos temperá-lo, ok? Os temperos que eu escolhi, mas vocês podem escolher as especiarias que mais gostarem. Os que eu escolhi para temperar vão ser um bocadinho de piripiri moído, ok? Se não gostarem de picante, podem utilizar outro, não é preciso ser o piripiri. Um bocadinho de piripiri. Pimentão doce, e este é fumado, portanto dá assim um toque especial ao meu grão. Podem também juntar, por exemplo, a pimenta, está bem? Na água de cozedura deste grão eu não coloquei sal, portanto eu vou colocar agora, mas se comprarem aqueles frascos em que já tem alguma quantidade de sal, mesmo escorrendo, não precisam de colocar sal, porque ele já vai ter sal naturalmente. Então, sal grosso, aqui por cima, e alho em pó. Vai ficar mesmo crocante. Isto também dá para fazerem com outra versão, por exemplo, com umas chips de batata, cortarem a batata muito fininha, ou com de beterraba, está bem? Aqui trouxemos-vos esta ideia. E agora, por um bocadinho de azeite. E já vamos mexer isto tudo. Ok. Faltam os orégãos. E pronto. Aqui vamos espalhar aqui os orégãos. Quem está desse lado? Dúvidas?
termos aqui um grão mesmo aromático, é mesmo isto. Colocar especiarias, ervas aromáticas, podem colocar... Isto é os orégãos já secos, está bem? Está ainda no ramo. E então agora vamos mexer aqui um bocadinho com as mãos. Se não quiserem, podem utilizar colheres. Agora, vamos misturá-lo. Vamos espalhar muito bem, para não estarem os grãos em cima uns dos outros. E vamos levar ao forno, está bem? Portanto, para vermos... Para vos mostrar aqui. Portanto, já temos aqui o nosso grão disposto, está bem? Já está temperado. Vamos levar ao forno. E enquanto ele está por lá, vamos falar aqui um bocadinho. Portanto, já estava a 180 graus. E pronto, vai depender um bocadinho da potência do forno. Eu vou aumentar aqui um bocadinho. E vamos a isto. Portanto, por aí, alguma dúvida que surgiu? Portanto, foi o grão de bico, ok? Sem sal, por isso é que depois eu coloquei o sal grosso. Em relação ao sal grosso, podem utilizar o sal grosso iodado, que é mais interessante nutricionalmente, ok? Em relação às especiarias, podem variar, podem experimentar, por exemplo, se gostarem com ervas aromáticas, mas é importante aqui serem sempre secas, está bem? Nós queremos que o grão seque e que as ervas aromáticas fiquem boas na mesma. Quem está por aí? Tem treinado? Espero que sim. Ora, só um bocadinho, está aqui. Só para eu tirar o pimentão doce das mãos. Não. Ok, então, vou-vos falar um bocadinho do grão. Já fizemos outras receitas com grão. Na semana passada fizemos uns croquetes que tinham como base o feijão encarnado, mas podiam também nesses croquetes utilizar como base o grão, está bem? Portanto, aqui dar uma alternativa aos snacks mais... que às vezes as pessoas gostam mais, mas numa versão que seja um bocadinho mais adequada. Alô, Catarina! E pronto. Portanto, olha, não sei se já viste, não estavas a conseguir comentar, pronto, mas ao menos estiveste a ver. Temos aqui o nosso grão de bico no forno, está bem? Oi? Já vos mostro o aspecto, agora vou falar-vos um bocadinho. Portanto, fazer assim um bocadinho o ponto de situação das lives passadas até agora. Portanto, se houver alguma coisa que ainda não fizermos e gostassem de ver, comentem por aí, está bem? Portanto, já fizemos aqui os croquetes, está bem? Portanto, aqueles salgadinhos, croquetes ou quase pastéis de bacalhau. O formato que eu fiz assim com as colheres, podem ir ver da semana passada. Depois, na quarentena passada, já não foi nesta, fizemos um outro tipo de pastéis ou um outro tipo de snack que também tinha por base o grão de bico. Eu já não me lembro qual é que era, mas isto para dizer que as leguminosas são o grão de bico, o feijão, as lentilhas, as ervilhas, as favas. Portanto, tudo isto podem utilizar sempre, portanto, já cozinhado, escorrer bem essa água, triturar e utilizar como a base para muitos destes pastéis, sem estar sempre a recorrer à parte de outras farinhas mais processadas ou mesmo da batata. A batata é interessante, mas para variar, porque os pastéis que nós conhecemos mais vulgarmente são sempre feitos com uma parte de batata e tem algum amido, portanto, para darmos um bocadinho mais de riqueza nutricional e dar fibra, as leguminosas vão sempre ser algo interessante de colocarmos. Ok? Portanto, já falei em relação à demolha, senão daqui a pouco estou sempre a falar de leguminosas, mas é uma coisa que devem introduzir cada vez mais, está bem? O ano passado foi o ano das leguminosas, acho que foi o ano passado, se bem que 2020 já passou um bocado rápido. Pronto, isto pela FAO, este ano estamos a falar mais em relação às frutas e aos legumes, ok?
Portanto, o que é que vocês poderiam comer aqui com o grão? Também é uma parte interessante. Portanto, como ele já é o grão crocante, vocês podiam colocar, por exemplo, no, no vosso lanche, por exemplo, com a fruta, ou fazer, por exemplo, um ovo mexido. Eu sei que já sou um bocadinho a uma refeição principal, mas pode ser. Ou um ovo cozido e terem o vosso snack de grão. Algumas pessoas gostam também com iogurte natural. E como e neste caso aqui este grão já tem o alho em pó, já não precisávamos de colocar, mas se colocarem um iogurte natural com um bocadinho de alho em pó, vai virar aqui um molho de iogurte mais interessante, que também podem utilizar nas tais saladas em que o grão crocante seja um bom topping, um complemento, a parte do hidrato de carbono e também tem uma parte proteica com a salada. Portanto, para vos dar energia para conseguirem aguentar e não ser uma salada que fiquem cheios de fome. Ok? Vou-vos mostrar um bocadinho como é que aqui o grão está a ficar. Aqui. Ok. Pronto. O importante aqui é disporem o grão e tentarem que eles não fiquem sobrepostos. Eu acabei por utilizar uma grande quantidade. Depois deixam secar um bocado e podem armazenar num frasco. E pronto, e fica o vosso grão crocante. Está bem? Em termos de tempo, talvez uma semaninha. Podem experimentar mais tempo. Ok? Portanto, é assim. Neste momento estamos aqui a 190 graus, creio eu. E pronto. Fazer esta parte. Então, vamos lá. Malta, têm dúvidas desse lado? O Fábio não está cá, costuma sempre comentar as coisas. Estou a fazer um bocadinho de tempo porque quero muito mostrar-vos ali o resultado já intermédio, está bem? Muitas vezes isto acaba por demorar 30 minutos, às vezes um bocadinho mais, como eu pus um bocado mais de grão, mas tentei aumentar a temperatura um bocadinho para ser mais rápido, como estou aqui a olhar para ele. Podem aproveitar e quando ligarem o forno para fazer a carne, o peixe, o vosso prato principal, aproveitarem e experimentarem colocar uma tigelinha com o grão e ver se gostam dessa alternativa. E pronto, até se pode tornar o vosso snack aqui em alternativa com os cereais ou com o pão, está bem? Portanto, são mais equivalentes e então se tirarmos um e colocarmos outro vai ser equilibrado. E pronto, mas vou falar um bocadinho de luminosas, aproveitar para falar disso quem não viu da outra vez. Então, como é que nós podemos fazer aqui as leguminosas? Portanto, e até começar a comprá-las já em frasco. Portanto, começar por demolhar muito bem, está bem? Portanto, principalmente o grão e o feijão vão ser durante mais tempo, as lentilhas é um bocadinho menos, mas deixar de molhar. Porque esta água vai ter de ser descartada, portanto não é boa para o nosso consumo porque tem antinutrientes, está bem? Para também ajudar um bocadinho na parte intestinal, aqui em termos da sua digestão e absorção, é importante que tenham este tempo comprido e podem adicionar, por exemplo, uma folha de louro, uma lasca de gengibre fresco, vou-vos mostrar. Corta um bocadinho do gengibre. Também existe a alga combo, que também é uma boa opção. E pronto, depois estas opções podem colocar também na água de cozedura, mas tem que ser outra água. Essa água de cozedura é que vai ser muito rica em nutrientes e dá para aproveitar para vocês terem uma base para a vossa sopa. Portanto, essa água já com sabor ao grão ou ao feijão, principalmente a de feijão vermelho, que dá também para fazer uma bela sopa, um belo arroz. Se fizerem, por exemplo, o arroz com tomate e não quiserem estar a utilizar ali o feijão, mas quiserem que dê um bocadinho de sabor, aproveitar essa água da cozedura, ok? Mas pronto, aquela água da demolha tem que ser mesmo descartada para outro fim. Descargas do autocolismo, para regar as plantas também funciona bem. Portanto, assim, em termos de especiarias já vos falei um bocadinho, portanto, quem tiver dúvidas, coloque. Já temos ali
está a ficar um bocadinho mais seco, portanto ele não vai ficar já crocante, mas depois vão ver que vai ficar muito crocante e vai ficar com as cores das especiarias que vocês colocarem. Também podia ser o caril, também é uma boa opção, ou por exemplo o açafrão, se não gostarem do sabor tão intenso é caril, que já vai ter a mistura das outras especiarias para fazer isso. E então podem até fazer, por exemplo, uma parte só com o açafrão, outra parte só com o pimentão doce e depois dar aos miúdos e eles vão ter um grãozinho, uma bolinha de cada cor. Então pode ser uma atividade gira de fazer com eles. E estou a dizer miúdos é um bocadinho mais velho, não é? Que já comem e está tudo bem. Para os mais pequenininhos mesmo, que estão a começar a comer, têm que esborrachar aquilo, porque eles não conseguem engolir. Portanto, os mais pequeninos que quiserem dar-lhes a experimentar o grão, esborracham e depois eles já vão conseguir comer sem se engasgarem. Porque tudo o que seja oval não dá. Não conta. E pronto. E é isso. Vou mostrar-vos aqui como é que isto está. Só buscar uma... Ui. Pronto. Estamos mais ou menos aqui a meio do processo. Está bem? Portanto, já começamos a ter o grão aqui a estalar. Não precisavam de colocar o azeite, está bem? Portanto, se quiserem fazer sem o azeite, eu coloquei um bocadinho. Também para ele não agarrar tanto ao fundo, acaba por ajudar. Portanto, para vos mostrar aqui, este é a nossa ideia aqui de snack para hoje, está bem? Portanto, uma alternativa pode ser para a refeição principal, pode ser para outra altura, para começarem a experimentar alternativas ao grão dito só cozido, está bem? Portanto, hoje é assim, um bocadinho mais rápido, está bem? Que não conseguimos mostrar até ao fim, mas pronto, olha, experimentem, identifiquem-nos, continuem a treinar, está bem? Já falta pouquinho para nos voltarmos a encontrar, portanto, não vale ficar à espera que o ginásio abra para começarem a treinar, comecem já, porque depois quando voltarmos todos para o ginásio vai ser muito mais fácil começarmos todos e sem ter muitas dores. Obrigada, Catarina. E pronto, então, despeço-me, depois na próxima quarta-feira já sabem, vai ser a live mais teórica de nutrição, portanto aqui com alguns conceitos, e depois na próxima sexta volto para outra receita. Mostra, ok, Catarina quer ver. Onde é que está o meu... Está aqui. Este. Então vá, força. Espera aí, deixa-me lá pôr-me assim. Feito. Dá. É mais porque está quente. Está quente e eu não estava a encontrar o pano. Portanto, feito. Está bem? Experimentem. Está bem? Vejam mais tarde, se agora ainda não conseguirem. Quem esteja a ver mais tarde já sabe. Quartas-feiras e sextas, portanto, quartas às 11, sextas às 4, às 16, estamos por cá. Um beijinho!